Olá pessoal, aqui quem fala é Diego Dias. Esse é o canal Rota Default e no vídeo de hoje falaremos sobre proteção Spanning Tree, utilizando como referência os suítes Tricom, HP e H3C baseado no sistema operacional Conware. Basicamente falaremos das funcionalidades Root Protection, Loop Protection, BPDU Protection e EdgePort, baseado no cenário descrito. Antes de iniciarmos falando sobre as funcionalidades de proteção Spanning Tree, vou fazer uma breve introdução ao protocolo STP. Então, basicamente, o protocolo Spanning Tree proporciona uma topologia livre de loops com redundância. Quando a gente coloca suítes na nossa rede local, a gente pode criar um cenário com cabos que provém redundância, ou cabos UTP ou fibra, e os suítes da rede vão conversar entre si de forma a bloquear os caminhos redundantes, eliminando os loops lógicos de rede. Com o Spanning Tree, a nossa rede permite uma criação de loops, né? Então, se eu tenho dois suítes, eu posso conectar dois cabos entre eles e um cabo pode ser redundante de outro, por exemplo, com duas fibras, e se uma fibra se partir ou apresentar problema, o outro caminho vai assumir automaticamente. O Spanning Tree bloqueia os caminhos redundantes e coloca-os em estado de encaminhamento quando ele percebe que o caminho principal não está funcionando. Permite a elaboração de redes complexa, elimina a duplicação de pacotes quando a gente tem um loop na rede, e ele faz a reconfiguração automática após a falha, tanto durante a falha e quando a gente retorna, corrige a falha, o protocolo ele ativa automaticamente o encaminhamento de pacotes. Ele também possibilita a interoperabilidade entre fabricantes. Hoje a gente tem basicamente três versões do Spanning Tree. O Spanning Tree 802.1d, tem o Rapid Spanning Tree, o .1w, e o Multiple Spanning Tree, com .1s. Basicamente, quando a gente vai fazer a interoperabilidade entre os fabricantes, a gente precisa estar com a mesma versão. Aí tem a versão da Cisco também, que é o Pervelan Spanning Tree. Quando a gente faz a interoperabilidade entre os fabricantes, a gente deve usar a mesma versão. Hoje a gente usa ou o Rapid Spanning Tree ou o Multiple Spanning Tree para fazer a conexão entre fabricantes diferentes. A eleição do switch root é a parte mais importante do Spanning Tree. Então, a gente tendo vários switches na rede, a gente elege um switch para ele se tornar o switch raiz. E esse switch, a partir do switch raiz, todos os switches da rede convergem para bloquear os caminhos redundantes, utilizando o caminho mais rápido ao switch raiz como caminho para encaminhar o pacote e o pior caminho, baseado em custo de interface, como caminho de bloqueio, que acaba sendo um caminho redundante. O processo de eleição do switch raiz, ele utiliza o valor do Bridge Priority. Então, o valor default de todos os switches, todos os fabricantes, é 32.768. Se há empate, né, digamos que nenhum switch é configurado para mudar o valor do Bridge Priority. O switch utiliza o endereço MAC para eleger aquele switch com melhor prioridade. Quem tiver o menor MAC address vence como switch root. Mas a gente pode manipular essa eleição. Então, geralmente a gente utiliza valores como 0, 4096, para definir quem é o switch raiz da rede. Então, configurando o switch como 0, ele tem a melhor prioridade. Então, quanto menor o valor do Bridge Priority, melhor é a prioridade. Como está escrito em azul ali, vence a eleição quem tiver o menor Bridge Priority. Em caso de empate, o menor endereço MAC. Então, no nosso caso, a gente tem três suítes aqui. Todos os suítes estão com, aqui em vermelho, a gente tem como 32.768. Ponto o endereço MAC de cada suíte. Então, vencerá a eleição o switch A, porque ele tem o menor endereço MAC comparado com os outros switches. Então, ele será o root bridge, ou switch raiz. O Spanning Tree também tem o conceito de portas, as portas root, as portas designadas e as portas bloqueadas. Então, a porta root sempre será a porta com o melhor caminho para o root. Então, o switch root não tem porta root. A porta root é dos switches que não são root e que tem o melhor caminho para o root. As portas designadas são as portas que encaminharão os BPDUs a partir do root. Então, o root vai encaminhar os BPDUs deles, que são as mensagens do Spanning Tree, a partir das portas designadas. Então, o switch root tem todas as suas portas como designadas. E as portas de bloqueio são as portas redundantes, escolhidas como redundante, mas que tem seu caminho bloqueado para evitar o loop na rede. Então, exemplo de eleição do root bridge. A gente tem aqui as portas designadas, são as portas que, tanto do switch root que encaminha os BPDUs, como dos switches não root que encaminham para outros switches os BPDUs. As root ports, como são as portas com o melhor caminho para o root, e ali no X, o pior caminho escolhido entre os switches, no processo de eleição, que vai ficar em estado de bloqueio para eliminar o loop na rede. Como o switch ele sempre lê os quadros Ethernet,
o quadro Ethernet ele não tem um TTL para validar se o pacote está em loop. Diferente do pacote IP, que tem o campo TTL, e quando há um loop de roteamento, cada roteador vai decrementando o TTL, e assim, a partir do valor até 255, o roteador descarta quando o TTL está abaixo do menor valor. No nosso caso, o switch não tem como validar isso no TTL do cabeçalho IP, e como ele faz a leitura de frames, né, camada 2, camada de enlace, não tem mecanismo para detecção de loops na rede. Então o Spanning Tree acaba atuando para bloquear os loops de camada 2. Então quando a gente dá o comando display STP, num switch Tricon, a gente pode validar ali no CST bridge o valor do bridge priority do switch e o valor do endereço MAC dele. Mais embaixo a gente pode ver ali o systroot, um pouco mais embaixo. Tem o valor 0, ponto, mais endereço MAC. Ali é o valor do switch root. Então a gente consegue saber a prioridade do switch root. Nesse caso da rede, o switch root está como 0 e esse switch não é o switch root. Na última parte aqui, que eu escrevi contador exibindo na última vez que houve uma mudança na topologia, cada vez que uma porta do Spanning Tree do switch ela é entre estado up ou down, há uma mensagem de TCN, então Topology Change Notification. O switch sempre avisa que há uma mudança na topologia. Dependendo da porta, há uma convergência na rede, validando os timers, né, que pode variar de 30 segundos a 60 segundos, e a rede para nesse momento. Há uma importância muito grande de manter o Spanning Tree saudável na rede, para que não haja convergências. Então, em uma rede que precisa de alta disponibilidade, 30 segundos a 60 segundos pode atrapalhar bastante o funcionamento de aplicações. Então, mitigando ataques contra o Spanning Tree. Para mitigar a manipulação do Spanning Tree, intencionalmente, então o atacante usando software como Yersinia ou utilizando um switch qualquer na rede, configurado como root, ou por erro de configuração, o switch que estava em ambiente de laboratório, é adicionado à rede, ao data center, ele pode fazer a topologia convergir de uma maneira não desejável, não desejada pelo administrador ou por melhor funcionamento da rede. Existem algumas funcionalidades que permitem controlar a manipulação do Spanning Tree. Então tem o Root Protection, conhecido em outros fabricantes como Root Guard, o Edge Port, conhecido também como Port Fast, o BPDU Protection, também conhecido como BPDU Guard. Essas funcionalidades protegem o posicionamento do switch raiz e a borda do Spanning Tree dos domínios do Spanning Tree. Quando eu falo em domínio aqui, a gente pode usar também a versão do Múltiplo Spanning Tree, que ele permite a gente agrupar instâncias diferentes de VLANs para, por exemplo, a gente tem duas fibras subindo da camada de acesso para a camada de distribuição. Uma fibra sempre vai ficar inutilizada. Então, a gente usando o Múltiplo Spanning Tree, a gente consegue balancear. E aí, se nos aprofundarmos mais, o Múltiplo Spanning Tree você consegue conectar domínios de empresas diferentes do Spanning Tree e controlar isso. Por isso que a gente fala de borda do Spanning Tree. Pode ser a borda tanto da sua rede local, como na comunicação entre domínios de data centers diferentes ou de empresas diferentes via L2. E eu adicionei um ponto aqui, que é ter uma topologia de rede bem definida. Então, exemplo do modelo de 3 camadas, né? A gente tem a camada Core, onde a gente tem os equipamentos conectados para a WAN, então, por exemplo, Firewall, com acesso à internet, roteador, conecta a outras filiais, a rede MPLS. A camada de distribuição, que a gente tem roteamento entre VLANs. Geralmente, na camada de distribuição, a gente pode definir ali um switch como o root primário e outro como root secundário. Então, a gente configura o root primário como valor 0. Se o root principal falhar, a gente configura o root secundário, já deixa configurado como 4096. E aí falhou o primário, o outro switch assume como root. E todos os switches da camada de acesso têm redundância para os dois switches da camada de distribuição e tem a sua prioridade do Spanning Tree como 32.768. Um detalhe importante, há redundância, dá para se perceber a redundância, e muitas vezes a gente não precisa da camada core. Nossa rede não tem necessidade de utilizar a camada core. A gente pode usar um cenário com duas camadas. Por exemplo, com o chamado de núcleo colapsado, de core colapsado. Então, as funções de core distribuição, elas acabam atuando apenas na camada de distribuição. Você tira a camada core e a função de core vem para a camada de distribuição. Mas você ter uma rede bem definida, eu quero dizer que você tendo uma rede bem definida, com camadas diferenciadas, permite você controlar melhor o Spanning Tree e também adicionar as funcionalidades que eu falarei a partir de agora. Então, vamos iniciar com o Root Protection. Então, quais problemas o Root Protection soluciona? A configuração do Root Protection permite uma porta designada
ela previne essa porta de receber BPDU superiores. BPDU superior é uma mensagem que um switch manda quando ele deseja se tornar root e tem uma melhor prioridade que o switch que atualmente é o root. Quando um switch ele tenta ser root e ele vence essa eleição, por exemplo, você colocou sua prioridade como 0 e tem seu endereço MAC. Então, um atacante ou um administrador por erro, ele tenta forçar o switch tornar root usando o MAC address menor. Então, a gente não consegue controlar quais switches serão root. Utilizando a feature root protection, quando esse BPDU ele bate na porta, configurado como root protection, e há um BPDU superior, o switch bloqueia aquela porta isolando aquele segmento. Então, a porta só vai voltar ao funcionamento quando parar de chegar esse BPDU superior. A interface volta ao funcionamento automaticamente. Então, aqui no nosso desenho, na parte de baixo eu coloquei um switch ali ou um chapeuzinho do atacante, né? Um ou outro. Então, a porta do switch root, que é o do topo ali, a 1/0/1, a porta configurada como root protection, ele bloqueia a porta 1/0/1, pois há um switch tentando ser o root. Então, o ambiente de data center, eu não posso modificar e nem correr o risco de que o root seja alterado, a não ser que a gente tenha uma falha ali do switch root, e eu deixei um outro root como secundário, com um valor um pouco pior, mas também um valor baixo, para ele assumir como root quando o root falhar. Então, basicamente, a root protection ela vem numa porta do switch root, do switch raiz, para os switches não root da rede. Então a configuração é bem simples. Você vai na porta do switch raiz, digita STP Root Protection, na porta que é o uplink para outros switches. Para remover, undo STP Root Protection. O STP é de port. Basicamente, quando a gente conecta o switch, um host no switch, aos processos de aprendizado e escuta do Spanning Tree, para identificar se existe um outro switch conectando na rede, e se aí não vai criar um loop ali. Então, definindo uma porta de acesso como edge port, o switch pula esse estado e já encaminha, já coloca a porta em modo de encaminhamento. Essa funcionalidade, trabalhando junto com o BPDU Protection, protege a porta de switches piratas ou não planejados na rede, como eu vou falar a seguir. Então, basicamente, conectou o cabo, a porta entra em modo de forward imediatamente. E o Spanning Tree continua bloqueando caminhos redundantes. Se uma porta configurada como edge port receber um BPDU, ela entra no modo normal de listening e learning e ela volta a calcular como uma porta normal de Spanning Tree. Então, a configuração, lá na porta, STP Edge Port Enable. Essa configuração vem padrão na maioria das portas de acesso dos suítes. Com o BPDU Protection, eu consigo dizer que aquela porta configurada como Edge Port, se ela receber um BPDU, pode ser BPDU superior ou um BPDU normal de qualquer switch, a porta entra em shutdown. Então, se eu definir ali um modelo de 3 camadas e alguém tentar conectar um switch num switch de acesso, eu posso forçar o meu switch de acesso a bloquear e não deixar que nenhum outro switch entre na rede, a não ser que seja uma máquina, um telefone IP, uma impressora, etc. Se o equipamento gerar um BPDU, um atacante tentar gerar um BPDU, a porta entrará em shutdown. Aqui, coloquei um desenho de um atacante tentando gerar um BPDU do Spanning Tree para uma porta que está configurada com Edge Port e o switch globalmente configurado com BPDU Protection. A porta vai entrar em modo de shutdown. Então a configuração é STP BPDU Protection no modo global e dentro da interface STP Edge Port Enable. Então uma vez que a porta ela entra no estado de BPDU Protection, eu posso visualizar com o display STP Down Port e ele mostra ali a razão da porta estar down. Então só dar um shutdown e um undo shutdown e tirar o equipamento, né? A porta volta ao estado de caminhamento normal. Loop Protection. A funcionalidade de Loop Protection ela é configurada em portas que tem o caminho bloqueado para o switch root. Então a gente tem lá, por exemplo, no nosso switch C, o switch root da rede é o switch A. E a gente tem como caminho redundante o switch C para o switch B. A porta do switch C para o switch A ela vai estar em modo de encaminhamento. E a porta para o switch B estará em estado de bloqueio. Mas a porta do switch C para o switch B, ela continua recebendo os BPDUs, gerados do switch A para o switch B e do switch B para o switch C. Só que tem uma falha no Spanning Tree, que se o switch B parar de enviar os BPDUs para o switch C vai achar que aquela porta ela pode entrar em modo de encaminhamento. Por exemplo, um problema na fibra. Então, talvez o TX do B para o C apresente problemas. Então, ali a porta vai estar up ainda,
mas ele não vai receber as mensagens de IB. Então a porta vai entrar em encaminhamento e pode acabar ocasionando gerar um loop na rede. Então com a Feature Loop Protection ativada, se você configurar o Loop Protection nessa porta que acabou sendo escolhida como porta em estado de bloqueio, a porta ela entra no modo loop inconsistente. Então você consegue proteger aquelas portas que estão em estado de bloqueio, mas se houver alguma falha, ela não acabe gerando um loop indesejado na rede. Então a configuração é bem simples, STP Loop Protection. Para remover, undo STP Loop Protection. Então relembrando, na camada de distribuição ou camada do core colapsado, a gente configura o Root Protection nos uplinks dos switches da camada superiores para inferiores. Então, dos switches de distribuição core para os switches de acesso, nessas portas de uplink a gente configura o Loop Protection. Nas portas do switch de acesso para os switches core, a gente pode configurar o Loop Protection. E nas portas para os usuários, a gente habilita globalmente o BPDO Protection no switch e Edge Port em cada uma das portas conectadas para o usuário. Recomendo também a gente, nas portas de uplink, caso o switch esteja com essa configuração padrão, remover as portas configuradas como Edge. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook. Vou deixar na descrição aqui conteúdos do blog sobre Spanning Tree, se vocês tiverem mais interesse. É só clicar nos links abaixo. Se gostou do vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal. Obrigado, pessoal.